Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no eritrograma, que é basicamente a análise da série vermelha do nosso sangue, aquela que a gente vê no hemograma. E olha, para quem é da área da saúde ou está entrando nela agora, entender o que está por trás desses números é fundamental. Não é só ver se está alto ou baixo, é sobre decifrar as pistas que o nosso corpo nos dá. Então, vamos lá! Olha, nosso caminho aqui vai ser bem lógico. A gente começa com o básico, o que é o eritrograma. Depois, vamos analisar cada parâmetro importante. Aí a gente entra no problema. O que acontece quando esses valores sobem demais? Vamos diferenciar as causas primárias das secundárias. E no final, vamos ver como se monta todo esse quebra-cabeça no diagnóstico. Então vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal de contas, é esse tal de eritrograma? Pensem nele como a nossa primeira janela para a saúde das células que transportam oxigênio pelo corpo. Em resumo, o eritrograma é como se fosse o boletim completo dos glóbulos vermelhos. É ele que nos diz não só quantos nós temos, mas também qual o tamanho deles, o formato e, o mais importante de tudo, se eles estão carregando a quantidade certa de hemoglobina. Por isso ele é a primeira linha de investigação para um monte de condições, de anemias até desidratação. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos quebrar isso em partes menores. Entender cada um desses parâmetros é como aprender o ABC da hematologia. A gente precisa conhecer as letras para depois conseguir ler o que o exame de sangue está tentando nos contar. As hemácias, ou eritrócitos, são o nosso serviço de entrega de oxigênio. Então, contar quantas a gente tem dá uma noção do tamanho da nossa frota de transporte, sabe? Se o número está abaixo, pode ser uma anemia. Se está alto, bom, a gente já vai chegar lá. É a tal da eritrocitose. E se as hemácias são os caminhões de entrega, a hemoglobina é o trabalhador que, de facto, pega as caixas de oxigênio. É a proteína que se liga ao oxigênio. É por isso que a concentração dela é um dos dados assim mais cruciais, porque reflete diretamente a capacidade do nosso sangue de levar vida para todo o corpo. O hematócrito pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim, o nosso sangue é tipo uma avenida movimentada. O hematócrito vai dizer qual a percentagem dessa avenida que está ocupada pelos carros vermelhos em relação a tudo mais que está ali, tipo o plasma, os glóbulos brancos. É uma medida de proporção. Ok, e aqui a gente tem uma tabela com os valores que são considerados normais, a referência. Mas um ponto super importante, isso aqui é um guia, não uma sentença. Um valor um pouquinho fora, sem nenhum outro sintoma, sem um contexto clínico, pode não significar nada. A história do paciente, o quadro clínico é sempre o mais importante. Mas não para por aí. Além de saber quantas células temos, a gente precisa saber como elas são. E é aí que entram esses índices. O VCM nos diz o tamanho médio da célula, o HCM e o CHCM falam sobre quanta hemoglobina tem dentro dela, e o RDW, que é super interessante, mede se as células têm tamanhos muito diferentes umas das outras. São essas pistas que nos ajudam a diferenciar os tipos de anemia, por exemplo. Beleza. Já entendemos o normal, já demos uma pincelada no que acontece quando os valores caem, que são as anemias, mas e quando acontece o oposto? E quando esses números sobem? E sobem muito? É disso que vamos falar agora. Pois é, essa é a pergunta que inicia toda a investigação. Quando o médico olha um hemograma e vê esses números lá em cima, um alerta acende. E aí começa um trabalho de detetive bem fascinante. O nome técnico para isso é eritrocitose. E não é achismo, viu? Existem valores bem definidos, limiares clínicos, para a gente dizer, opa, a partir daqui, isso não é mais uma variação normal, é um achado clínico que precisa sim de investigação. Esses números que vocês veem são nosso ponto de partida. Então, o primeiro grande passo, e esse é o pulo do gato, é saber se esse aumento é real ou meio que uma ilusão de ótica. Na eritrocitose relativa, o número de células não aumentou. O que aconteceu foi que o plasma diminuiu, geralmente por desidratação, e o sangue ficou mais concentrado. É um alarme falso. Já na absoluta, não. Aí o problema é real. A medula óssea está de facto produzindo células demais. E é aqui que a investigação fica séria. Ok, então confirmamos. O aumento é de verdade. É uma eritrocitose absoluta. Agora a gente vira detetive. A pergunta é, onde está a origem do problema? A falha é na fábrica de células, a medula óssea, ou a fábrica está perfeitamente bem, mas está apenas seguindo ordens excessivas que vêm de fora? E a chave para matar essa charada, pessoal, está aqui neste slide. E o nome dela é eritropoetina, a famosa EPO. A EPO é o hormônio que diz para a medula produza mais glóbulos vermelhos. Pensem comigo, se o problema é primário, a medula enlouqueceu e está produzindo sem parar. O corpo percebe isso e tenta frear, diminuindo a EPO.
Agora, se o problema é secundário, alguma coisa está mandando o corpo produzir mais EPO e a medula está só obedecendo. Por isso a EPO vai estar alta. Entender a lógica? Falando das causas primárias, a gente está falando de problemas lá dentro da medula. O exemplo mais clássico é a policitemia vera, que é um tipo de cancro do sangue. Geralmente aqui é uma mutação genética por trás, a mais famosa é a JAK2 V617F, que funciona como um interruptor que ficou travado na posição ligado, fazendo as células se multiplicarem sem controle nenhum. Agora, na secundária, a história é outra. Na maioria das vezes, é uma resposta inteligente, uma adaptação do corpo. Pensem nessa sequência. Falta oxigênio nos tecidos, seja por uma doença pulmonar ou por estar em uma grande altitude. Os rins, que são os sensores, percebem isso e liberam mais EPO. A EPO viaja até a medula e dá a ordem para produzir mais entregadores de oxigênio. É uma tentativa de compensação. Bem, não é só a falta de oxigênio que causa isso, não. Às vezes o sinal de EPO é produzido de forma errada. Alguns tumores, principalmente no rim e no fígado, podem começar a produzir EPO por conta própria. E uma causa super comum no dia-a-dia é o tabagismo. O monóxido de carbono do cigarro engana o corpo, fazendo-o pensar que está a faltar oxigênio, o que dispara todo aquele mecanismo de compensação. E agora, a parte final. Como a gente junta tudo isso na prática clínica para montar esse quebra-cabeça? Como um profissional de saúde pensa, passo a passo, para chegar na causa do problema? E olha que interessante, antes de qualquer exame super tecnológico, tudo começa com o básico, uma boa conversa com o paciente e um bom exame físico. Perguntar se a pessoa fuma, se tem alguma doença no pulmão ou no coração e procurar por sinais clássicos de policitemia vera, como o baço aumentado ou uma comichão estranha que piora depois de um banho quente. São essas pistas iniciais que direcionam todo o resto. Esse fluxograma aqui resume perfeitamente o raciocínio, acompanhem comigo. Primeiro, a gente se certifica de que não é só desidratação. Depois vem o exame-chave, dosar a EPO. A EPO funciona como uma encruzilhada. Se ela vier baixa ou normal, a gente pensa em causa primária e vai investigar a mutação JAK2. Se a EPO vier alta, o foco muda completamente. Vamos procurar as causas secundárias, investigar a oxigenação e procurar por tumores. E por que toda essa investigação é tão, mas tão importante? Porque descobrir a causa exata não é só para satisfazer uma curiosidade académica. O tratamento é completamente diferente para cada causa. E, mais importante, o diagnóstico correto permite prevenir complicações seríssimas, como a trombose, que pode causar AVCs e infartos. É sobre isso que estamos a falar. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A gente passou esse tempo todo falando de quanto o sistema dá errado, de quando ele fica desregulado. Mas isso só nos faz apreciar ainda mais a perfeição da fisiologia normal. Parem para pensar na complexidade e na precisão que o nosso corpo tem para manter todo santo dia o equilíbrio perfeito na produção e destruição de trilhões de células. É algo realmente impressionante.